Oi, gente, Café Conversa de hoje é com um médico, mastologista, mestre e doutor em cirurgia, professor da UESP e amigo Luiz Ayrton Santos Júnior, que vai falar para a gente um pouquinho a respeito do movimento Outubro Rosa, se avizinhando aí o nosso mês de outubro, né? E historicamente é um mês aqui no estado do Piauí, em Teresina, marcado pela caminhada do Outubro Rosa, né? Já estamos aí com 12 anos levando, sensibilizando as pessoas na problemática do câncer de mama, né? E através dessa caminhada levamos uma reflexão, é um momento de congraçamento e também um momento de despertar uma consciência, não só da população, mas dos gestores em relação à problemática do câncer de mama. O Outubro Rosa é um movimento, de certo modo, vitorioso. Várias leis decorrentes do movimento se estabeleceram, como a lei da mamografia, a lei do trastuzumab, que é uma droga no tratamento do câncer, a lei dos 60 dias. Então, é preciso que as pessoas compreendam que a caminhada não termina na caminhada. Em seguida, as ONGs vão trabalhar essa questão de encontrar leis que possam realmente garantir acesso e tratamento adequado a essas mulheres. Mas eu queria começar a conversa de hoje chamando a atenção das pessoas, e aí você me corrige se eu estiver errado em alguns dados. Eu tive lendo uns dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, dizendo que apenas nesse ano há uma expectativa de 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Isso me parece que é um problema não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Mas eu queria que você contextualizasse um pouquinho esses números e o impacto que isso possa vir a trazer na vida das pessoas. Quer dizer, o câncer, de uma maneira geral, ele é uma doença da industrialização. Ele é uma doença dos tempos modernos. O câncer vem aumentando em todas as áreas, em todos os tipos de câncer, no mundo todo. Não tem mais nenhuma família, que não tem mais ninguém que não conheça uma pessoa que tenha câncer. E metade das famílias já tem alguém que teve câncer. E nós vamos ver pessoas que tiveram 2, 3 cânceres ao longo da vida. Isso de modo está muito relacionado a essa nova vida que a gente está vivendo, envolvendo agrotóxicos, acidulantes, corantes, conservantes, plásticos, irradiações. Tudo isso aumentou esse consumo nos últimos anos. E automaticamente o câncer vem acompanhando isso. O estresse tem um papel também O importante estresse, nisso. porque o câncer de fato ele não é eu digo até que não é nenhuma doença, ele é um estado de espírito. Porque ele é uma doença desafiadora exatamente por isso. Porque ele pode ser uma doença de família, de herança familiar, ele pode ser uma doença decorrente do trabalho, então é uma doença da medicina do trabalho, ele pode ser uma doença ligada a traumas, por exemplo, uma dentadura que não fica mal posicionada, vai Machucando, né? ferindo, pode desenvolver um câncer. Ele pode ser uma doença decorrente de falta de limpeza, falta de higiene, aí nós temos o câncer de pênis, por exemplo, como exemplo. Ele pode ser uma doença venérea, quando a gente transmite um vírus numa relação sexual, aí o HPV é um bom exemplo na relação do câncer do colo de útero. Ele pode ser um decorrente de vírus, o Epstein-Barr é um vírus ligado ao aumento de câncer e tem leucemias causadas por vírus. Ele pode ser uma doença inerente ao organismo. Ele pode ser uma doença inexorável, ou seja, não tem como não ter, como é o caso do câncer de próstata. Então, e ele também é uma doença decorrente do impacto sobre a nossa imunidade, porque nós todos temos cânceres, mas o próprio organismo vai lá e consegue matar aquela célula doente, quer dizer, uma própria doença que o organismo vence naturalmente. Quando a gente perde a capacidade de matar essa célula doente, é que o câncer desenvolve. Então, o estresse, ele não estaria ligado à causa da doença, mas ele está ligado à imunidade. Então, em situações de estresse, nós nos deprimimos, diminuindo a nossa capacidade de defesa. E aí o câncer pode se manifestar. Então, é comum você ter uma cena de alguém que perdeu um filho, que é uma dor insuportável, da perda de um trabalho, de um processo que leva a um sofrimento e em seguida você desenvolver um câncer. O certo é que é uma doença realmente multifatorial e que a gente, no mundo de hoje, atual, que é um mundo muito corrido, onde a gente se expõe muito a produtos químicos, inclusive, procurar levar uma vida equilibrada pode ser É. um segredo, né? Esse é o desafio da doença.
Quando a gente sabe a causa, por exemplo, de uma doença como a dengue, a gente sabe a causa, sabe como é o tratamento, sabe como é que evita e tal. O câncer não, são tantos fatores e tantas formas de tratar diferente. Um câncer de mama é diferente de um câncer de cabeça, é diferente de um câncer de fígado, é diferente de um câncer no osso. A mesma doença no local diferente, ela evolui de modo diferente, ela tem causas diferentes. Então, o grande desafio da doença é essa. Mas ela vem aumentando realmente no mundo todo. O que mudou é que nos países, quando você diz 60 mil mulheres com câncer de mama no Brasil, é assustador imaginar que nós ainda estamos aumentando o número de pessoas que morrem. Nós esperamos esse ano 14 mil mortes pela doença. Quando seria uma doença curável, se fosse pega no começo, tratada de modo adequado, era para todo mundo estar livre do problema. Mas o nosso país ainda temos o aumento da doença e ainda está crescente a mortalidade. Nos países desenvolvidos isso não acontece. A doença continua crescente, mas a mortalidade tem diminuído. Então isso nos muda um pouco quando comparamos esses dados, né? E um dos fatores que talvez explique essa redução de mortalidade em países desenvolvidos, talvez seja a questão do acesso mais facilitado à prevenção do câncer, ao sistema de saúde, né? Talvez o nível de instrução também das pessoas. Impacta. Né? E assim, o Outubro Rosa ele vem com essa pegada de trazer uma reflexão, né? A sociedade, chamar a sociedade a uma reflexão, né? Esse movimento me parece que começou ali na década de 90 nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, e vocês aqui deram assim, uma conotação muito bacana naquele abraço da São Benedito. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história do nascimento do Outubro Rosa. Eu queria primeiro levar as pessoas a uma reflexão. As pessoas que têm 50 anos, elas conheceram muitos riachos nas fazendas do Piauí, que a gente pegava aqueles peixinhos, colhia os peixinhos, aqueles peixinhos. As piabinhas, né? As piabinhas. Hoje esses piabinhas sumiram. Nós estamos deixando o mundo para as pessoas que têm 10, 12 anos sem as piabinhas. O que nós fizemos com esse mundo? Nós destruímos as matas, nós derrubamos as árvores, nós contaminamos com agrotóxico, nós causamos uma série de coisas e pagamos um preço caro por isso. É preciso que as pessoas tivessem uma consciência sobre, por exemplo, o plástico mesmo. Você não come plástico, mas se você joga fora um plástico, um bode come, o peixe come, e depois você vai comer o peixe, você vai comer o bode. Então você se contamina por isso. Então, essa reflexão, se eu estou preocupado com câncer no mundo, eu devo me preocupar com o meio ambiente. O que eu estou fazendo? Eu já plantei minha árvore, eu já cuidei do meu jardim, eu já cuidei do meu quintal. Esse é o papel de cada um. E aí a gente tem um impacto melhor. Viver também é um risco. Se você vive mais, você se expõe mais. Então, a chance de ter também aumenta. Então, isso são fatores que vão colaborando. Mas o desafiador mesmo do câncer é porque ele é multifatorial. E isso é que é o desafiador. Em relação ao movimento Outubro Rosa, ele começa de uma forma muito curiosa. No final dos anos 90, 98 mais ou menos, uma família na cidade de Lilba, na Califórnia, resolveu, não digo comemorar, mas lembrar a morte de uma filha depois de um ano, que ela morreu de câncer de mama jovem, 32 anos, com iluminação de um monumento cor-de-rosa, porque ela adorava essa cor. Então a mídia soube disso, fez uma reportagem, no ano seguinte começaram a iluminar monumentos nos Estados Unidos. E essa ideia se alastrou. Aí a FEMAMA, que é a Federação Brasileira que aglutina as ONGs brasileiras, que tem suas raízes em Teresina, aqui em 2002, nós começamos a discutir a formação da federação. E aí a federação criou, em 2006, ela foi criada. E aí em 2008 nós conseguimos iluminar o Cristo Redentor. E quando esse Cristo Redentor foi iluminado, o Brasil, né, começou a ser iluminado. É interessante porque em 2006, aqui em Teresina, é um fato histórico, mas é interessante lembrar, nós tentamos iluminar a igreja São Benedito. Mas eu me lembro que o Frei que tomava de conta, que isso, eu nunca vi ninguém iluminar um monumento de rosa, não vai ser logo a igreja, e não foi permitido, senão teria sido o primeiro monumento do Brasil. A gente teria conseguido iluminar o primeiro monumento do Brasil, a igreja São Benedito, se de fato tivesse acontecido. Como foi impossível iluminar, a nossa instituição fez o Abraço Rosa. Então, 40 pessoas, quer dizer, essa caminhada que você viu ano passado com 11 mil pessoas, ela começou com 40. Foram 40 pessoas, nós fizemos um abraço simbólico na igreja São Benedito. No ano seguinte já tinham 200 e assim foi indo, e o ano passado 11 mil pessoas. Como cresceu, né? Muito. Cresceu e a gente abraça essas ideias.
Mas é interessante lembrar as pessoas que estar na caminhada não tem um impacto, não é só a caminhada que tem um impacto. O impacto existe quando as ONGs realmente estão trabalhando por leis que possam permitir acesso, tratamento adequado. Inclusive, esse é o ano do Me Trate Direito. Nós temos sempre um mote para cada campanha. Uhum. Esse ano é o Me Trate Direito. Tratar no sentido de três coisas. Primeiro, tratar de modo adequado, né? A medicina tratar as pessoas com os medicamentos corretos. Tratar de modo de tratar bem, né? Dos profissionais de saúde tratarem bem as pessoas, acolherem bem as pessoas que têm câncer de mama. E tratar devidamente no tempo certo para que elas possam ter garantindo as suas leis que são inerentes a casos de pessoas que têm câncer. Então, o Tratar Direito tem esse projeto, essa intenção. Então, o tema desse ano é Tratar Direito, é o ano dos colares. Então, o kit é um colar havaiano, que as pessoas vão usar do jeito que quiserem. Aqui no Piauí, quem articula o movimento é a Fundação Maria Carvalho Santos, né? Funciona ali na Ilhotas. Você estava dizendo que a Fundação hoje toca 51 projetos, né? A partir de ações como essas, dotações orçamentárias, doações, enfim. Mas a Fundação ela tem um trabalho muito mais amplo do que simplesmente tratar da questão da organização do Outubro Rosa, né? Tem a questão, por exemplo, da Farmácia da Maria, que foi lançada agora recentemente. Então eu queria que você explicasse um pouco melhor a questão do papel que a Fundação tem em relação à responsabilidade social e o acolhimento das pessoas com necessidade nas mais variadas áreas. Ela é uma instituição criada há 22 anos, nós já atingimos mais de 200 mil pessoas, porque atuamos no Maranhão, Piauí, Ceará e Tocantins. E o Outubro Rosa é só um desses projetos. Então, quando as pessoas colaboram, doando dinheiro ou comprando o kit da caminhada, esse dinheiro é revertido nos projetos que a instituição faz. São 51 projetos, a maioria deles pontuando diagnóstico precoce, educação em saúde, apoio naquilo que a gente chama de advocacy, que é o empoderamento, a fortalecer lutas para garantir leis que possam realmente ter impacto na problemática do câncer de mama. E esse trabalho é revertido quando alguém colabora com a instituição. Então, a pessoa que doa um dinheiro, que compra um kit, vai ser revertido. É até interessante as pessoas irem lá para saber realmente como funciona, porque é assim que a instituição vive, da doação. Ela vive dessa forma. E esses projetos eles se replicam em outras coisas, em ações em outras cidades. Por exemplo, Pedro II nós já atingimos 2.500 pessoas examinadas. Em São Raimundo Nonato, em São João do Piauí, lá tem uma ONG também muito atuante, que é a Mages, que é uma parceira, nós fazemos lá o São João Rosa. E agora atingimos 2.000 mulheres. Né? Ele é feito um pouquinho antes de outubro e faz uma ação na comunidade. Então, é interessante que esse trabalho é feito ao longo do ano todo, apesar da caminhada ser um dia. Então ela vai se proferindo. A caminhada, na verdade, é uma culminância. É o projeto que chama, que tem visibilidade, né? Porque todo mundo participa. Né? E o último é a Farmácia da Maria. A Farmácia da Maria é uma farmácia solidária. Me parece que só tem uma em São Paulo, nós somos a segunda do país, a primeira do Nordeste. E é uma farmácia que vive de doação de remédio. Então, aquelas pessoas que têm remédio em casa, às vezes você compra uma Neosadina para dor de cabeça, só tomou 2 comprimidos, aquele que restou, doa para a farmácia solidária. E uma pessoa que não tem condições de comprar um remédio, ela chega lá com a receita, ela recebe, se for disponível para ela, ela vai receber o remédio absolutamente de graça. Qualquer remédio, então, que a pessoa tenha em sobra em casa, pode levar aquilo que servir, a farmácia vai triar, aquilo que não servir, ela dá uma Existem 3 farmacêuticas lá que realmente fazem todo esse trabalho, selecionar, classificar pelo vencimento para que a gente possa dar um remédio adequado. E é interessante que ela também cumpre um papel importante, por exemplo, no uso de psicotrópicos, drogas de psiquiatria, que às vezes você não pode jogar esses remédios fora. Porque lá no outro lado alguém pode consumir o comprimido, ou até um animal consumir aquele produto. Então é muito importante que a gente tenha um destino, um local para destinar esses remédios. Então ela serve para isso também, a farmácia solidária. E não é só para as pessoas que têm câncer. Qualquer pessoa que esteja precisando de um remédio pode se dirigir lá que vai conseguir o remédio. A caminhada desse ano vai ser no dia 6 de outubro, começando lá na Ponte Estaiada logo cedo. E tem um diferencial que eu queria também que você explicasse melhor, que é a realização de 1.200 mamografias, que é um exame importante na prevenção, diagnóstico e prevenção, né? Exatamente. E eu queria que você explicasse melhor quais são os critérios
né, de eleição para que as pessoas possam fazer esses exames. Tranquilo. A mamografia ainda é um exame importante. É possível que no futuro a gente não precise mais usá-la. Mas ainda hoje é um forte exame para poder a gente pegar tumores que ainda não sejam tocados, bem pequenos. Então, nós disponibilizamos 1.200 exames. Então, as pessoas que não têm condições de fazer por isso ou por aquilo, elas devem ir à Ponte Estaiada, tem que estar cedinho lá, antes de 7 horas da manhã, num domingo, dia 6 de outubro, domingo agora, que vem, o domingo dia 6 de outubro, onde ela vai poder receber uma senha. Com essa senha, ela vai fazer a caminhada. Ela não precisa ter comprado o kit, ela pode ir com roupa comum, a gente pede até que vista um branco, um vermelho ou um rosa. E aí vai caminhar até o final da caminhada e lá nós temos as clínicas envolvidas que vão acolher essas senhas e registrar os exames. Esses exames voltam para a instituição, a Fundação Maria Carvalho de Santos, são analisados e aí a gente devolve os exames normais e aquelas que têm alteração nos exames são chamadas para realizar a biópsia ou fazer algum outro procedimento e iniciar o tratamento rápido, que assim a gente garante a cura. Então o objetivo é dar uma oportunidade para que essas mulheres possam fazer os exames. Muito bem, e você colocou aqui que não é obrigatório para participar da caminhada você adquirir o kit, né? Você pode usar uma roupa branca, rosa, mas passe lá na loja rosa, no Teresina Shopping, eu já passei, está muito bonita, muito organizada. Como o Dr. Luiz falou, é a partir da venda desses kits, uma das ferramentas que a Fundação tem de arrecadar recursos para lá na ponta estar fazendo esse tipo de atendimento às pessoas. E você visita a loja que está muito bonita, tem inclusive um guarda-sol cor-de-rosa, porque nós estamos no BR Obró, para as pessoas se protegerem, né? Está muito bonito mesmo. Antes o guarda-chuva fazia parte do kit, né? Mas agora a gente está produzindo um guarda-chuva de melhor qualidade cabo maior, de madeira, né? que dura muito mais do que as pessoas usam há 3, 4 anos estão usando o mesmo guarda-chuva. Inclusive, quem adquirir o kit mais o guarda-chuva ainda vai ganhar um brinde na área de cosméticos, que ser doado para uma loja que está colaborando conosco também. Essa ideia do guarda-chuva é curioso, porque quando a gente instituiu desde o primeiro Outubro Rosa em Teresina, ele foi copiado. Várias pessoas copiaram e fica bonito a cena com aquele guarda-chuva. Você disse até que em Portugal já andaram copiando isso, né? Em Portugal já andaram copiando esses. E aí a gente pode até fazer aqui um outro pedido, entendendo que as redes sociais, esse canal que a gente usa é um canal muito poderoso, né, hoje em dia. Então passe lá na loja, compre o seu kit, tira uma foto, publica nas suas redes. Tem uma foto muito curiosa que está sendo feita. Cada ano nós montamos um cenário, né? Um cenário. Esse ano é um cenário que você fica bem grande e por trás você vê toda a caminhada e fica bonita a foto. E as pessoas estão indo lá direto. Então é uma outra forma que você pode também estar ajudando, replicando nas suas redes sociais esse chamamento. O teresinense, o piauiense é solidário, a gente sabe disso, né? Mas fazer esse chamamento para que das 11.000 vire 20, para que das 20 vire 30 e a Fundação possa... Todos os dias a Loja Rosa tem um evento no final da tarde. Nós estamos recebendo os artistas que estão visitando a nossa cidade, nós temos o Terço Rosa que está sendo realizado lá também para as pessoas que são católicas. Tem uma série de eventos que estão acontecendo sempre no final da tarde, então as pessoas estão sendo chamadas para irem nesses horários. Tem o Tai Chi Chuan, que você pode convidar também as pessoas a estar lá no Parque da Cidadania, né? Esse é um dos projetos que nós fazemos, porque o exercício físico na verdade, vamos dizer assim, o principal recurso que nós temos para enfrentar as doenças crônicas, diabetes, doença do coração, né, doenças autoimunes e o próprio câncer. É o exercício o mais barato de todos. Então, quando nós praticamos exercício, principalmente aquele exercício que você sai do lugar, não é só academia, não é só isso, é aquele que você sai do lugar, é o exercício, com a natureza, né? É o principal. Então, caminhadas, corridas, natação, bicicleta, esses são os exercícios mais saudáveis. E aí a instituição, a Fundação Maria Carvalho Santos, ela dá para a cidade um projeto que qualquer pessoa pode participar, que é exatamente o Tai Chi Chuan, que acontece toda quarta-feira às 6 da tarde no Parque da Cidadania. Qualquer pessoa pode passar, é super agradável lá. Gente, a gente está chegando mais ou menos ao final do nosso bate-papo, mas eu queria enaltecer esse cidadão piauiense, Luiz Ayrton Santos Júnior, que além de colega lá da UESP, é um grande amigo e que eu tenho o prazer de dizer que você é amigo, porque você é um exemplo para a nossa sociedade. Eu estava até dizendo aqui que a gente que fez universidade pública, que de certa forma o Estado investiu em nossa formação, deveria estar fazendo esse papel solidário, esse momento solidário que você tem, porque isso até
enriquece o nosso espírito, né? Nos engrandece e nos faz bem. Então eu queria lhe parabenizar pela iniciativa que você tem frente a esse projeto e a tantos outros, né? Demonstrando ser um cidadão, um ser humano exemplar para a nossa sociedade. Viu? Isso são olhares, né? Nem todo mundo tem essa visão e nem por isso deixa de ser uma pessoa boa, né? Eu acho que é inerente a cada um. Para mim é um prazer enorme dar de uma forma ou outra uma coisa boa para minha terra, minha cidade, as pessoas que convivem comigo. Isso me dá prazer e desfrutar das amizades que são geradas por isso. O câncer é uma coisa curiosa. De certo modo, a gente tem muito medo dele. No passado não se falava nem o nome, mas ele também produziu essas coisas. Ele produziu. Eu tenho amigos que só são meus amigos pela existência da doença. Eu tenho pessoas que viraram um novo olhar sobre a vida pela existência da doença. Então, nós temos como extrair várias coisas dessas experiências. Numa fase cristã que diz: aquilo que não nos mata nos fortalece. Então, com essa frase, inclusive, eu estou escrevendo um livro com as minhas pacientes. Eu espero que em breve a gente esteja lançando aí, dando uma visão positiva sobre a vida. Pois é, então mais uma vez agradecer a presença do médico, Dr. Luiz Santos Júnior, que está aqui conosco nesse bate-papo, e convidar vocês, reforçar o convite a passarem na lojinha lá do Teresina Shopping. Eu vou também pedir liberdade a ele para colocar os dados de doação para a fundação. Eu acho que ficou muito claro aqui, inclusive nesses tempos de tentativa de demonização das ONGs, né? Ficou muito claro que o papel da fundação é um papel muito importante, porque toca inúmeros projetos relevantes, principalmente para as pessoas vulneráveis, né? Perfeito. Acho que como se faz uma colaboração para uma instituição, veja para quem você está colaborando. Exato. A mesma coisa quando se escolhe uma pessoa para votar. Veja em quem você está votando, né? Porque não é só por como ele se parece, é como ele é. Exato. Né? Então isso é muito importante. Eu queria agradecer muitíssimo estar com você nesse Café Conversa. A gente sabe a quantidade de pessoas que lhe acompanham, e o professor Paulo é uma pessoa muito querida porque ele tem esse espírito realmente de solidariedade humana, de também ter um olhar novo sobre a nossa terra. E para mim eu Como desfruto... você diz, são olhares, né? São olhares, isso é importante. Mas ao mesmo tempo, quando nós fazemos isso, também eu acho que desperta também para outras pessoas aquilo disso. Eu também posso, né? Porque no fundo, uma vez na Assembleia Legislativa, a gente foi falar em nome da nossa ONG, e a primeira frase que eu disse: olha, meu sonho é fechar a instituição. Porque de fato o que a gente quer mesmo é que nós só existimos porque o Estado não cumpre o seu papel. Isso. Né? Quer dizer, se ele realmente tivesse cumprido o seu papel, nós não precisaríamos existir. Apesar de que a sociedade deve também acompanhar o papel do Estado e cobrar dele as suas necessidades. Né? Isso é uma troca. E o Estado, bom gestor, ele fica de olho no que a população quer. Porque é assim que são as duas necessidades. Certo? Pois, gente, o Café Conversa fica por aqui. Muito honrado com essa ilustre presença. E até a próxima, na semana que vem. O Café Conversa vai ao ar sempre aos sábados, ao meio-dia, com o apoio da Livraria Anchieta e com o apoio do Café Show, aqui na própria Livraria Anchieta, que é um espaço muito agradável, um espaço de estímulo à cultura e ao saber. Forte abraço, até a próxima.